de você entender a forma de propagação do Evangelho, porque vamos colocar em prática. No Japão, como já foi dito aqui na escola, devido à cultura japonesa, você fazer um trabalho evangelístico aqui, precisa chamar a atenção dele de alguma forma. De alguma forma, algo que eles não estão acostumados a ver. Porque eles têm Deus para tudo quanto é gosto. Para tudo quanto é gosto. Então você precisa de algo de novidade para que eles possam acreditar. Porque já tem de tudo. Não é? Então, naquele período de Jesus é a mesma coisa. Então eu acredito piamente que o dia de Deus despertar, não é? Um trabalho, alguém, um grupo de pessoas que buscarem pelo dom de cura. E esse dom seja especificado no Japão. Com certeza nós vamos ver milagres acontecendo. E nós vamos ver muitos japoneses sendo salvos. Por quê? Porque é algo diferente. Algo que eu não estou acostumado a ver. Isso é missões. Isso é um trabalho de missão. Algo diferenciado. Isso precisa nascer dentro da cultura brasileira para que os japoneses possam crer no Evangelho diferenciado, num Cristo que cura, uma religião que traz milagre. Por mais que eles vão ver como religião, mas um Deus que traz milagre. E vão ter uma ideia, a cultura japonesa é tão fechada, que até no Japão, os irmãos sabem, existe um túmulo de Jesus no Japão. Não sabem disso? Quem sabe? Quem já ouviu falar? Muitos irmãos aqui não sabem, mas no Japão existe um túmulo do Cristo. Segundo a crença, Jesus está sepultado no Japão. Ou seja, então precisamos de algo diferente para realmente trazer despertar a curiosidade e eles crerem em algo diferenciado. Senão não vai funcionar. Isso é complicado para o povo japonês. Mas entendemos que nós viemos para cá com essa missão. Trazer algo diferente dessa noção. Para despertar essa noção. Por isso que eu já disse e digo, repito, já disse para alguns pastores e digo para a igreja hoje. Os nossos filhos que nasceram aqui, que falam a língua japonesa, é um motainai eles estarem dentro de uma igreja brasileira e sem desenvolver um trabalho de robô para colocar o cultura japonesa. É um motainai. Para mim, é uma visão ainda fechada. Precisamos abrir o leque com essa visão de evangelismo no Japão com nossos filhos. Não sou eu que vou propagar o evangelho dessa nação. Não, eu vim trazer os nossos filhos para cá, para que eles pudessem fazer um trabalho que eu não posso fazer, porque eu não tenho conhecimento da língua japonesa, mas nossos filhos têm. Então esse é o nosso papel. Por isso que eu sempre falo aqui, a vez da minha mensagem, vamos tentar procurar fazer com nossos filhos serem realmente um crente, não um crente, até usar uma palavra engraçada, o crente Nutella, né? Então, hoje temos muito crente Nutella, não pode mexer aqui, ou então o crente de porcelana, né? Mexeu, quebra. Então eu vim de uma geração de crentes mesmo maduros. Então é isso que nós temos passado para os nossos filhos. Então se nós conseguimos passar para os nossos filhos uma geração de crentes realmente alicerçados na palavra do Senhor, com a língua japonesa, eles vão fazer um trabalho muito grande na nação, muito grande. Nós estamos aqui há 30 e poucos anos no Japão, e eu não conheço, eu não vi um brasileiro que nasceu aqui, foi edificado na palavra, que é líder de uma igreja com os japoneses. Não tem, mas eu tenho um sonho de ver um dia um brasileiro que nasceu aqui, que tem a língua, que domina a língua, só tem o rosto de estrangeiro, mas a cultura dele, o pensamento dele, o coração dele é japonês. Eu falo para os meus filhos assim: você tem cara de brasileiro, mas a cultura de vocês é japonês. Porque vocês têm 100% de japonês, 70% de língua portuguesa. Por mais que eu investi nos meus filhos, eles estudam, eles sabem ler, escrever, então, mas a cultura deles, eles foram preparados para desenvolver um trabalho de missões nessa nação, e ainda falta despertar esse sentido, irmão. Falta isso aí. Vocês estão parados aí, meu filho já está com 28 anos. Eu tenho outro filho que está com 30 e poucos anos. É muito tempo parado para quem domina a língua japonesa. A gente não vê aqui, nem aqui. Graças a Deus, o pastor que hoje está fazendo um trabalho com o chinês. Olha só, com o chinês. E nem é japonês. Por mais que o projeto tenha um projeto de língua japonesa, mas da minha visão está muito devagar. Desculpe falar, mas é a realidade que eu sempre falei, não volto atrás do que eu falei, não volto atrás. Estamos devagar com semente ao trabalho de missões com esta nação. Estamos presos, nós brasileiros. Estamos presos, como se nós fôssemos chamados para cá para evangelizar brasileiro. Por mais que o brasileiro for um salvo aqui, glória a Deus por isso, mas precisamos abrir o leque.
Abrir um leque e realmente entender que nossos filhos estão prontos para poder investir neles, para que eles possam fazer o trabalho da língua japonesa, ganhar o japonês, realmente, que eles dominam a língua japonesa. Então está atrasado. Nossos filhos é Motainai, dentro de uma igreja brasileira, cantando em português, sendo que eles têm o domínio da língua japonesa, a gente não vê japonês sendo língua, sabe? Não é do nosso filho. Como se fosse o trabalho dos próprios japoneses, não é? É do nosso filho. Deus nos trouxe para cá, para que nosso filho nascesse aqui e desenvolvesse um trabalho para com o povo japonês. Essa é a minha visão. Eu sempre tive essa visão. Mas está atrasado. Então, o livro de Lucas, eu quero fazer com o irmão, como o evangelho dessa nação precisa ser divulgado e possa ter interesse do povo japonês. Eu quero compartilhar com o irmão a história de um homem muito conhecido, que é Zaqueu. Vamos lá? O livro de Lucas, capítulo 19, conta a história de Zaqueu. Zaqueu é uma história muito conhecida, irmão. Muito conhecida por toda a igreja, sabe? Todo mundo sabe que é Zaqueu. Existe canção, né? Que fala sobre Zaqueu, que homem de pequena estatura, que subiu uma árvore, querendo conhecer quem era Jesus. Agora pensa comigo, irmão. O que traz o interesse de alguém conhecer alguma coisa? Por que você tem interesse de alguma coisa? Quando você tem interesse por alguma coisa, por quê? Alguma coisa chamou atenção para que você tomasse interesse por aquilo. Alguma coisa trouxe diferenciado naquele conhecimento que você tinha. Fala, não, vou procurar saber o que é isso aqui. Alguma coisa chamou atenção. Aí você vai lá e procura interesse por aquilo. Que nem eu mesmo sou focado em muitas coisas, irmão. A minha visão nunca foi assim. Desde os 14, 15 anos, minha visão nunca foi assim. Sempre foi focada aqui, leque. Sempre muito aberto. Muitas coisas que eu falava que não era assim na minha época, daquilo que eu tinha aprendido, eu não achava correto. Sempre desde os meus 14 anos. Uma visão mais ampla. E hoje a realidade cai, realmente eu tinha razão, da minha forma de ver. Não é? Então o campo de missões no Japão me fez abrir um leque muito grande com a realidade do campo de missões. A primeira igreja que eu pastoreei, ela não tinha placa de denominação, não tinha um nome específico de uma igreja. Por quê? Porque eu tinha dentro dessa igreja, para desenvolver o trabalho de missões, para que os irmãos pudessem se prender dentro do trabalho de igreja, eu tinha presbiteriano, eu tinha batista, eu tinha assembleano. Se eu colocasse uma igreja que nem hoje nós estamos, né? Igreja JMA, não é? Os batistas talvez não ficariam ali, iam procurar uma igreja batista. Por quê? Porque o período que nós chegamos aqui, o povo assembleano era enraizado na Assembleia, que é uma visão assembleana. O povo batista entra o povo da visão batista. O presbiteriano, a visão dos presbiterianos. E a juntar todo esse povo, como é que ia ficar em divisão dentro da igreja? Um pensa de um jeito, um pensa de outro, um pensa de outro, um tem um costume, um tem um costume. Como desenvolver o trabalho de missões naquela época, no começo do trabalho de missões no Japão? Havia uma dificuldade muito grande. Então eu falei, não vou colocar a placa de igreja, vou colocar Igreja Pentecostal de Wata. Pronto. Todo mundo era pentecostal. Cada um se identificava consigo mesmo. Sou pentecostal. Assembleia, sou pentecostal, mas sou pentecostal. Então eu faço parte dessa igreja, eu sou parte da Igreja Pentecostal de Wata. Então eles se identificavam com uma igreja, um povo pentecostal só. Então nós conseguimos unir esse povo. E era uma igreja abençoada. Porque nós vimos divisão, como sabe que hoje nós temos essa dificuldade de unir assembleanos, batistas, presbiterianos num lugar só. Nós temos essa dificuldade hoje. Temos. E é uma realidade que nós temos que aceitar para poder trazer uma mudança com essa realidade. Porque se não há união aqui, lá em cima alguém não vai. Se não se une aqui, algum dessas denominações não vai, porque se não se une aqui, vai se unir lá em cima. No arrebatamento vai haver a transformação, eu vou me unir? Não. Se une aqui para poder ir para lá. Não se une aqui, alguém vai ficar. É uma realidade. Então, quando nós vamos estudar Zaqueu tinha interesse de conhecer Jesus, alguma coisa chamava a atenção de Jesus. Chamava a atenção de Zaqueu, o que era? Não sabe? Zaqueu era um coletor de impostos. Então ele tinha pessoas que trabalhavam em favor dele, ele não era sozinho. Ele tinha uma equipe para colher impostos. Uma cidade aqui, uma cidade ali, havia uma equipe. Agora imagine, vamos entender a história. Eu vou tentar acontecer rápido, porque os irmãos estiverem crentes de manhã, os jovens estão cansados. Eu sei que depois de 30 minutos o irmão começa a cochilar aí e perde a mensagem, né? Eu sei que funciona assim. Então, vamos entender bem a história de Zaqueu.
Só que eu queria conhecer quem era Jesus. Alguma coisa chamou a atenção daquele homem para que ele subir numa árvore, sendo ele um homem de alta posição social. Porque pensa você, sendo ricão, subir numa árvore. Estranho, né, até? Mas ele fez isso. Alguma coisa chamou a atenção. Então, como ele tinha pessoas ao seu dispor para fazer o trabalho de coleta de impostos, vamos entender. Eu quero tentar fazer uma forma de história para vamos entender por que Zaqueu queria conhecer Jesus. Imagine agora os seus funcionários indo cobrar impostos. Agora, no caso, uma pessoa lá aí a pessoa alguém fazer a coleta de impostos. Você me desculpe, mas a vida do seu Zaqueu, a gente não tem condições de pagar o imposto. Por quê? Porque o meu esposo, ele é endemoniado, vive pelo sepulcro. Eu sou sozinha, não tenho marido que me sustente. Eu não tenho condições de pagar imposto, não. Eu tenho que pagar imposto. Mas eu não tenho condições, senhor. Não tenho condições. Da próxima vez a gente volta e vai fazer alguma coisa para que você pague seu imposto. Leva seus filhos, alguma coisa vai acontecer para que você pague seu imposto. E voltava. Só que nesse ponto, tá bom? A Bíblia relata aqui, Jesus esteve lá com o demônio de Gadareno. O que aconteceu com o demônio lá, quando Jesus teve um encontro com ele, em Gadareno? Ele foi liberto. Jesus foi lá e expulsou os espíritos demoníacos dele, e ele foi liberto, ele volta para casa, liberto agora. Passa o período da volta daqueles homens, que vieram cobrar os impostos. Chegaram na porta e bate. Quem que sai? O marido. Ele olha o marido, vai assustado, lembrou. Mas vem cá, mas saiu os dois aqui, mas quem é? Meu marido, mas não era o demônio. Não, calma, vou contar a história. É que meu esposo é um demoniado, mas Jesus foi ao encontro dele e tirou, expulsou o demônio dele. Hoje ele está bem e nós podemos pagar nosso imposto. Ele sai para aquilo lá, Jesus volta com o Zaqueu livre, conseguindo o imposto lá. Mas não tinha endemoniado lá? Tinha, mas segundo a mulher, ele encontrou-se com Jesus e hoje ele pode pagar imposto. Passa essa história. Na outra casa vai, durante o imposto, bate na casa da mulher, a mulher sai, ele cobra o imposto, fala que não tem condições, porque a Bíblia diz que uma mulher gastou tudo que ela tinha com remédios. Tudo que ela tinha. A mulher deu fruto de sangue. Gastou tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com remédio. Não tinha condições de pagar imposto. Aquela mesma história, vou voltar, porque vocês precisam pagar os seus impostos. Ele foi embora, agora a mulher encontra-se com quem? Não conhece a história? Jesus estava indo, passando, aquela multidão cercou Jesus, e a mulher disse o quê? Se eu tocar nas suas vestes, eu serei. E agora que a mulher, daquela multidão toda, foi lá, como conhece a história, foi lá, tocou nas olhos de Jesus e recebeu a cura. Agora ela volta para casa curada. Chega o período da cobrança de impostos. Volta o homem lá. E a mulher vem aqui os impostos. Mas só de condições? Não chega o imposto mesmo, não. Porque eu tenho gastado tudo que eu tinha em remédio. Mas eu encontrei com Jesus, toquei nas suas vestes e ele me curou. Jesus. E aquele homem volta com Zaqueu que conta também a história que Jesus tinha feito. Ou seja, a arrecadação de impostos agora de Zaqueu já estava melhorando. Mas tudo porque Jesus estava no meio dessa situação. Porque todas as pessoas que não tinham condições de pagar seus impostos, que eram enfermas, tinham se encontrado com Jesus e tinham dado relatório: Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então aquele que divulgou. Então Zaqueu agora diz: eu quero saber quem que é esse homem, que indiretamente está me ajudando até. Por quê? Porque eu estou recebendo mais impostos que eu não tinha, porque essa pessoa estava enferma, porque não sabe que naquele período existia muitas pessoas enfermas. E agora muitas delas se encontraram com Jesus. Então aquilo chamou a atenção, por isso que a Bíblia fala, e Zaqueu, vamos lá, a história do quê? E Zaqueu procurava ver quem era Jesus, o capítulo versículo 4, 3, 19, 3, Lucas 19, 3. E Zaqueu procurava saber quem era Jesus. Então, o que realmente trouxe essa necessidade, essa vontade
vontade de conhecer Jesus foi aquilo que chamou a atenção dele, o quê? Os milagres que as pessoas recebiam através da cura. É isso que eu entendo. Precisa de algo diferente para despertar o coração das pessoas. Já que estamos falando sobre missões no país do Japão, precisamos fazer alguma coisa que chame a atenção dessa nação. Chame a atenção dessa nação. E uma das coisas que eu creio que vai chamar a atenção, eu chamei de um trabalho de cura divina. E é um trabalho que ainda faz parte das igrejas pentecostais. Porque eu já disse para os irmãos, vocês têm conhecimento sobre isso, que o livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Nós somos a igreja da continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. Esses milagres ainda precisam existir. Nós convivemos com isso. Eu tive experiência com isso. Aqueles que os pastores também tiveram experiência de cura nessa nação, já teve. E através dessa cura, pessoas já foram salvas, através da cura. Mas tem que estar continuidade, porque a Bíblia fala que um dia vai haver um despertamento da igreja. Eu estou esperando por esse despertar da igreja, esse avivamento da igreja, e que nesse avivamento realmente desperte o dom de cura, para que os japoneses sejam impactados de saber quem é esse Jesus que está curando, quem é esse Jesus que nasce bastante Zaqueu, quem é o responsável, vai ser o responsável por isso? Jesus através de você, através de você. Quem é esse Jesus que vocês estão pregando que faz milagre, que curou um amigo meu, Beltrano? Ou seja, a cura divina será um dos pontos de partida, ponto de entrada, de partida para que o Evangelho possa ser conhecido nesta nação. Eu creio assim. Não foi diferente do tempo de Jesus. Muito acreditaram em Jesus através dos seus milagres. Por mais que Jesus chamou a atenção de algum deles, mas a maioria veio através do Jesus, através dos milagres. E essa nação não é diferente, não, irmão. Essa nação só será despertada para o Evangelho quando nós fizermos uma novidade para eles. Porque já estão tantas coisas que já veio, precisa de uma novidade, algo diferente, que eles possam nascer bastante tranquilos. Eu quero saber quem que é esse Jesus. E o papel de envolver isso aí é nosso. É meu, é teu. Mas se ficarmos esperando pelos pastores, esperando pelos líderes, e não fazemos nada, nada vai acontecer também. Aí vai ter que fazer o quê? Jesus vai ter que aparecer, como apareceu para Paulo? Será que Jesus vai ter que fazer isso também nessa geração de hoje? Aparecer para Paulo, dizendo para os Paulos do Japão, dizer: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus que vocês ouvem e não querem me aceitar? Eu creio que não. Eu creio que está precisando mesmo despertar da igreja e buscar esses dons, porque está aí à disposição de quem quer. Mas quando buscarmos, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E o Japão não vai nascer Zaqueus. Interessados em saber quem é esse Jesus que vocês pregam. Porque para quem tem milhões de deuses, um a mais tem que ser diferente. Vocês viram comigo? Para quem tem milhões de deuses, um a mais tem que ser diferente desse 1 milhão que ele tem. Porque senão não muda em nada. É mais um, só mais um. É um Deus a mais. Né? Ou seja, nós estamos aqui, eles precisam, ele pastor falou hoje, é aquele Deus de Atenas que é titular ao Deus desconhecido. É esse Jesus. É esse. Então essa história precisa se repetir no Japão, ao Deus desconhecido. Tantos deuses que tem, você sabe a tantos deuses, mas aquele Deus desconhecido é que eu quero trazer para vocês. O que é esse Deus desconhecido? É que faz um milagre entre os deuses, somando 1 milhão não faz. Precisa ter uma novidade, para que ele desperte mesmo o interesse de querer conhecer Jesus, porque não mais não vai fazer diferença na cultura japonesa. É um Deus a mais. Se tem 2 milhões, 2 milhões e 1. É 1 milhão e 1 só. Mas o que ele tem de diferente? Aí vem realmente o trabalho de evangelismo, de missões, trazendo a cura divina para que eles possam ser impactados pelo poder do Evangelho. Senão, irmão, quando você rolar, Jesus vai demorar, porque a Bíblia diz que enquanto o Evangelho for pregado em todas as nações, não virá o fim. Então nós somos responsáveis por isso, sabia? Enquanto o Evangelho for pregado em todas as nações, não virá o fim. Então, estamos desenvolvendo isso aí. A responsabilidade é da igreja do Senhor. Vamos despertar para essa realidade da igreja no Japão. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos em pé, irmão.
Vamos orando, agradecendo a Deus.